Os limites, eles têm um probleminha no cálculo deles, que é quando aparece indeterminação. Zero sobre zero, infinito sobre infinito, enfim, se cair nosso limite lá, limite e tal, deu zero sobre zero, isso não significa que o limite não existe, significa que a gente pode simplificar o limite. Exemplo 1. Limite onde x tende a 1 de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. O que é isso, professor? Vamos calcular. Ó, pego o 1, enfia direto no x aqui. Tá, 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Substituir ali, né? Quanto que dá 1 ao quadrado? 1 vezes 1 é igual a 1. Isso daqui é igual a 1 menos 1 sobre 1 menos 1, que é igual... Quanto que é 1 menos 1? 0. 1 menos 1? 0. 0 sobre 0. Indeterminado. Então, professor, como é que eu faço essa bomba, então, se não tem como calcular direto? Vamos fazer algo chamado fatorar. O que é fatorar? Eu pegar uma função e transformar em uma multiplicação. Multiplicação de duas funções, onde as duas são a mesma coisa. Pegar x ao quadrado e transformar em x vezes x. Por exemplo, aqui, no x ao quadrado menos 1, eu posso transformar isso daqui em 1x ao quadrado mais 0x mais menos 1. Tá bom, professor, mas por que você fez isso? Tava muito mais simples. Porque isso daqui é para vocês entenderem que tem valores aqui no meio. Isso daqui é uma função quadrática. Olha só, esses valores aqui, o 1, o 0 e o menos 1, eles vão ser importantes. Por quê? Esses valores, eles vão ser chamados de A, B e C, nessa ordem. Então, A igual a quanto? A é 1. B é quanto? 0. C é quanto? Menos 1. Belezinha? Lembra desse formato aqui, ele vai ser importante. Agora, o que é esse x1 e x2 aí, professor? Calma, calabreso. Ó, a fatoração é transformar isso daqui nisso daqui. X menos x1 vezes x menos x2. O x1 e o x2, eles têm uma regra, que é uma regra bem legalzinha, que ela ajuda muito a fatorar. Que quando a função quadrática, função de segundo grau, você pode transformar o x1 e o x2 assim, ó. x1 mais x2 é igual a b. E o x1 vezes o x2 é igual a c. Isso daqui é o quê? Um sistema de equação que generaliza o x1 e o x2. Como é que eu faço aqui, professor? Ó. O b é quanto? O b é 0. Então, x1 mais x2 é igual a b. E o x1 vezes x2 é igual a c. B é quanto mesmo? 0. Tira aqui, bota 0. C é quanto? Menos 1. Bota aqui, menos 1. Detalhe, isso daqui só serve se o A for 1. Se o A for 1, isso daqui vai prestar para alguma coisa. Senão vai ser um pouco mais complexo. A gente vê depois como é que é. Mas enfim, para resolver isso daqui, nós transformamos isso daqui no sistema de equação. Agora, como é que faz? Agora que entre esse S e esse M, que vocês devem ter visto há um tempinho atrás. Aqui, ó. Como é que eu faço isso daqui, professor? Olha só, você pode dividir o sistema de equação em duas partes. Que parte é essa daqui? Ela é a parte da multiplicação. Tem um sinal de vezes aqui no meio. Ele está multiplicando. Essa daqui vai ser a parte multiplicação. Essa daqui vai ser a parte
da soma, tem uma soma aqui no meio. Belezinha? Por isso vem esse SSM aqui. Vamos pegar a parte da multiplicação. O que a gente vai fazer com a parte da multiplicação? A gente vai simplificar um dos x, x1 ou x2. Vamos escolher um, vou escolher o x1. Como é que eu faço isso daqui? Aqui está multiplicando. Como é que resolve a equação? Está fazendo uma coisa de um lado, faz o oposto do outro. Então você divide por x ao quadrado do outro lado. Então fica x1 é igual a menos 1 sobre x2. Vamos só fazer uma coisa rapidinho aqui. Isso daqui é quanto mesmo? Isso daqui dá para transformar em menos a fração 1 sobre x2. Beleza? Só para deixar aqui pro finalzinho mesmo. Agora, vamos pegar a parte lá da soma. Por quê? A gente vai pegar o x1 e vai enfiar aqui no meio da soma, da parte da soma. Vamos ver como é que fica. Fica assim. Menos 1 sobre x2 mais x2 é igual a 0. Como que eu faço isso daqui? x2 menos 1 sobre x2 é igual a 0. Passa isso daqui para o outro lado. Fica x2 é igual a 1 sobre x2. Como é que eu faço agora, professor? Esse x2 aqui ele volta para o outro lado. Então fica x2 ao quadrado é igual a 1. Agora, como é que eu calculo o quadrado de x? Faço a raiz quadrada dos dois lados, beleza? Raiz desse daqui é raiz desse daqui. Qual que é a raiz de x ao quadrado? X2 ao quadrado é x. Raiz de 1, 1. Então, x2 é igual a 1. Agora, como é que eu faço? Volta aqui no x1 e substitui. Fica x1 é igual a menos 1 sobre 1. Menos 1 sobre 1 dá quanto? Menos 1. Vamos colocar aqui no nosso quadrinho. x1 é quanto? x1 é menos 1. x2 é 1. Agora vamos substituir ali na nossa equationzinha. Como que era mesmo? Era... Lembra que eu tinha falado lá que o x menos x1 vezes x menos x2. Agora eu vou substituir o x1 e o x2. Vou enfiar aqui, vai ficar... Quanto que é o x1? É menos 1. Vamos colocar menos 1. x2 é quanto, né? Era 1, não é? Então coloca x menos com menos dá mais. Então fica x mais 1 vezes x menos 1. Isso daqui a gente está muito perto de resolver, porque é esse carinha aqui de cima. A gente tinha resolvido para esse carinha aqui de cima. Lembra? Então, vou escrever aqui que x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 é igual a x mais 1, x menos 1 sobre x menos 1. Agora o que eu faço? Eu corto esse x menos 1 com esse x menos 1. Corta, corta. Sobrou o quê? Sobrou x mais 1. X mais 1, agora a gente pode calcular o limite normalmente. Pega o mesmo limite, só que coloca x mais 1 no lugar. Fica limite, onde x tende a 1, o mesmo limite, de x mais 1, que é quanto? 1 mais 1, que é igual a 2. Beleza? O resultado do primeiro exemplo, então, é 2. Beleza? Agora a gente vai para o segundo exemplo. E como esse vídeo passou um pouquinho do limite, a gente vai continuar na próxima parte. Até lá!